Rádio Café FM apresenta Programa Cristo no Lar. Um programa da Paróquia de São Sebastião de Espera Feliz. Prezado irmão, bom dia, que bom estarmos juntos mais uma vez, hoje com o programa Cristo no Lar, quinta-feira, dia 20 de julho. Então vamos iniciar o nosso momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, como ontem nós falávamos sobre as formas de acesso à fé em Deus, por meio, claro, de nós cristãos e cristãs, então hoje a gente vai falar sobre o conteúdo da fé, porque a fé, a fé não pode ser uma fé abstrata, a fé ela tem que ter algo para que nos possa mostrar. Então, olhando para a nossa caminhada de igreja, olhando para aquilo que a gente vê dentro da igreja, a gente vê muitas coisas, as coisas sinalizam, apontam para Deus, ou seja, são sinais visíveis que nos ajudam a ter mais fé. Então a fé não pode ser algo abstrato, a fé tem que ser algo mais concreto. Então nessa questão do concreto, a gente precisa ter algo para ver, algo até ali para a gente possa fazer a experiência. Então hoje a gente vai conversar um pouco sobre isso, o conteúdo da fé cristã. Bem, então sem algum conteúdo capaz de ser expresso por relatos, em imagens, em conceitos, em palavras, o ato de crer dirigido ao mistério de Deus se perderia no vazio. A raiz do crer está sem dúvida na relação pessoal que tentamos descrever. Então, olhando para os sinais dentro do conteúdo da fé, a fé tem que ser algo concreto. A fé tem que ser algo a partir de conceitos. Se a gente pega a parte de as palavras, a palavra que nos dirige à fé, sobretudo a palavra de Deus, dentro do mistério. E temos também as imagens. Então tudo isso ajuda a nossa vida a ter mais fé. Se nos ativermos a concepção tradicional e renovada no Concílio Vaticano II, da revelação como automanifestação do mistério de Deus e de seu desígnio salvífico. O conteúdo da revelação não é outro senão a presença de Deus. A presença de Deus na qual consente o crente. Ser crente cristamente, porque a nossa base de fé é crer a partir de Jesus. Jesus é o nosso modelo de fé, absoluto, pleno. Então, quando falamos em fé, a nossa fé em Deus, mas é a partir de um homem chamado Jesus. Então, ser crente ou ser crente cristamente é, então, acolher a revelação de Deus, a revelação que é Deus, comunicando-se pessoalmente aos seres humanos em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo e comunicando-lhes nele o seu Espírito. Quando fala nele, assim, a vida dos crentes, né? Então, apontam para esta realidade todas as fórmulas de fé. Estas remetem verdadeiramente ao mistério de Deus, mas sem captá-lo em sua formulação, remetendo para além delas mesmas, a realidade misteriosa de Deus. As fórmulas de fé, ou as fórmulas da fé do povo de Israel, não consistem em formulações abstratas, de forma alguma, doutrinais sobre Deus. São relatos que expressam a confissão de fé do povo de Israel na presença e na ação salvífica de Deus, na história do povo, na história da salvação. Eu sou, Moisés, põe Moisés nos lábios de Deus, o Senhor, teu Deus. Eu te tirei do Egito. Está lá em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 6. E também lá no capítulo 6, versículo 21.
Então, quando Moisés recebe o chamado para ir tirar o povo da terra da escravidão, então Deus falou, eu sou. E quando fala eu sou, depois vem completar. Meu pai, eu sou o teu Deus, aí vem falando, né? Aí depois continua a fala. Meu pai era um arameu errante. Começa outra confissão histórica da fé do povo de Israel. Então, a mensagem de Jesus também consiste em fórmulas doutrinais. É a boa nova da chegada iminente do reino de Deus, que traz a salvação para o povo. Já na vida de Jesus, essa chegada está ligada à sua pessoa. Depois da Páscoa, os discípulos fazem da ressurreição de Jesus, pelo Espírito de Deus, o conteúdo da mensagem com a qual convidam seus ouvintes à resposta da fé. Assim, o conteúdo da fé do Novo Testamento não são fórmulas abstratas, não são fórmulas abstratas relativas a Deus ou a Jesus Cristo, mas confissões de sua fé em Jesus Cristo. O Senhor ressuscitou, está ressuscitado por Deus, em quem Deus quis salvar os seres humanos. Então, quando a Maria Madalena, por exemplo, vai ao túmulo, logo lá no primeiro dia da semana, de madrugada, domingo, então ela vê os sinais, ela vê ali os sinais, ela vê algo concreto. Tiraram o meu Senhor, não está mais aqui, só viu lá os sinais mortais quando Pedro e João entram no túmulo. Então a fé é isso. A fé não é algo abstrato, a fé é algo concreto. A concretude da fé a gente vive sobretudo por meio de relatos e os sinais. Se a gente tira isso, os sinais do nosso meio, as imagens, aquilo que nos leva a imaginar Deus, então a nossa fé vai ficando meio dúbia, a nossa fé vai ficando meio superficial. Muito bem, então agora vamos ao Santo Evangelho de hoje, desta quinta-feira. Então o Evangelho de hoje está em Mateus, capítulo 11, versículo 28 até o versículo 30. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, tomou Jesus a palavra e disse: Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fadigados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, antes da gente comentar um pouco sobre o Evangelho, então, como hoje Jesus fala no Evangelho, vinde a mim todos vós que estáis cansados, fadigados, cansados às vezes os pesos da vida, as cruzes. Então é isso, Jesus vem sobretudo para consolar o nosso coração, consolar a nossa alma. Porque afinal de contas, a alma, quem pode chegar, tocar é somente Jesus. Coração, quem pode chegar ao nosso coração, de fato, tocar, é somente o nosso Senhor Jesus. E Ele vem sobretudo para nos aliviar as cargas, os nossos sofrimentos. Tá, então, olhando para o Evangelho, precisamos nos apossar dessas palavras de Jesus, que nos garantem força e consolo nas horas tenebrosas, nos tormentos da vida. A vida é boa, a gente sabe que é, mas também tem as dificuldades, temos as cruzes, as cargas. Então, neste Evangelho, Jesus chama todos e todas, nós que nos sentimos cansados e fadigados, com o peso das dificuldades da nossa caminhada, e oferece o seu jugo, ou seja, o meu jugo é suave. Jesus não quer colocar mais peso sobre nós, Ele quer aliviar. Então Jesus, a sua lei é a lei do amor, a mansidão e a humildade de coração que Jesus vem trazer para nós, para a nossa vida. Então Jesus quer nos ensinar a viver confiando na sua proteção.
para que encontremos descanso para a nossa alma. A alma a gente não encontra descanso nem repouso nas coisas do mundo, as coisas materiais. Isso é coisa que liga ao espírito, são coisas espirituais. Então, os nossos fardos pesam, mas quando os colocamos sob o domínio de Jesus, eles se tornam mais leves, até mais suaves. O nosso fardo mais pesado é justamente o pecado. A gente sabe disso, que nos encurva e tenta nos escravizar. A nossa humanidade decaída é uma carga pesada, e às vezes pesada demais, que por mais que nos esforcemos, na maioria das vezes, nos vence e nos derruba. O nosso temperamento, a nossa maneira de ser e agir, as nossas irreverências, a nossa rebeldia ou a nossa impaciência, também o nosso egoísmo, desamor, são as causas maiores do nosso cansaço, a falta de entusiasmo com a vida, a falta de esperança. Então temos cansaço da vida, porque cansamos de nós mesmos às vezes e não nos aguentamos mais. É claro que a gente fala assim, eu não aguento mais o fulano nem a fulana, só me causa desamor. Sim, é verdade, mas também às vezes a gente fica meio chateado com a vida da gente. A gente fica assim meio, não olha para a vida e a vida está meio vazia, está meio sem brilho. Então, sem o brilho da vida, isso vai cansando, vai deixando a gente meio angustiado. Então, vinde a mim, como Jesus falou hoje, vinde a mim. É o convite que Jesus faz a cada um de nós. E esse convite é para quê? É para que, aceitando Jesus o seu conforto, o seu consolo, nós vamos colocando a nossa vida, sobretudo, na segurança nele, para que ele possa, então, nos pegar a nossa vida como ela está e nos remoldando e nos restaurando a cada dia. Então o nosso Salvador está vivo e nos restaura. Não podemos desistir da vida de forma alguma. Vamos, porque o Senhor caminha conosco, o Senhor está sempre nos alimentando e sempre nos consolando. Muito bem, então agora, antes da oração do Pai Nosso, só lembrar então as missas de amanhã, as missas de sexta-feira, dia 21. Então, as missas de sexta-feira, dia 21, 19 horas Pedra Menina e 19 horas Palmeiras. As missas lá da sexta-feira, dia 21. Então, vamos agora rezar o Pai Nosso, pedindo que Jesus continue abençoando a nossa vida, abençoando o nosso dia, que possa abençoar ainda mais o nosso trabalho. E também mandando aí um abraço para a dona Vaneide, está aí acompanhando a esposa do seu Gilson Novaes. Que Deus possa sempre abençoar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então, meu amado irmão e irmã, que o Senhor possa continuar abençoando a vida, o nosso dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A Rádio Café FM apresentou programa Cristo no Lar. Um programa da Paróquia de São Sebastião de Espera Feliz.